Retomando a gravação aqui. Boa noite, professor. Boa noite. E aí, estavam gostando da musiquinha? Tava bem bom. Bom. Eric Clapton. Muito bom. Então, gente, queria comentar com vocês, primeiro, que eu não consegui concluir a leitura de todos os projetos que me foram enviados no dia 20. Acho que devo concluir amanhã, quarta-feira, faltam poucos. Mas eu observei, assim, já nessas leituras que eu desenvolvi, nas que eu fiz da semana passada para cá, que boa parte ou está com dificuldade grande no referencial teórico, ou não começou, né? Ou está com grande dificuldade naquilo que já fez, né? Então, eu decidi falar mais um pouco sobre o referencial teórico hoje com vocês, para explicar um pouco mais sobre como vocês podem se organizar para escrever, para sistematizar as ideias, especialmente no momento de leituras. Embora, assim, uma coisa bem importante, né, que eu quero mencionar para vocês, que eu já mencionei na aula passada. Não há nenhuma pressa para vocês começarem a escrever o artigo, né, começar a escrever o TCC 2, né, começar a escrever os capítulos propriamente ditos, né, porque vocês de fato estão no TCC 1 e o compromisso é concluir o projeto e fazer o referencial teórico do projeto a partir desse momento. Mas eu sei que tem muita gente que está preocupada porque está lendo muita coisa e em algum momento essas leituras terão que se refletir em escrita. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre essa sistematização de ideias para poder escrever, não do processo de escrita em si, mas de organização das ideias em si, pelo menos a partir do método que eu utilizo para isso e que me facilita muito a vida, né? De como eu estruturo muito as minhas ideias e como isso pode ser útil em algum determinado momento, tá? E a partir dessa fala sobre essa estruturação das ideias quanto às leituras que vocês fazem, quanto àquilo que vocês desenvolvem, a gente pode abrir aqui para vocês irem perguntando também, poderem irem esclarecendo as dúvidas que vocês tiverem e tiveram aí ao longo dessa semana também. Hoje nós temos atividade no AVA, tem um questionário lá para vocês responderem, para eu também ir observando como é que está o andamento do TCC, especialmente do projeto, e focando bastante na pesquisa dos conteúdos, como é que vocês estão pesquisando, onde é que vocês estão consultando, se estão encontrando dificuldades nessa consulta, para eu também ir observando o que vocês estão desenvolvendo de fato em termos de trabalho, e também para que eu possa ajudar vocês e os orientadores no prosseguimento da pesquisa a partir da resposta que eu obtiver de vocês. O formulário está nominado apenas para fins de controle de quem respondeu o questionário, né? Se tiver qualquer confusão ali na questão do AVA, né, que eu mencionei para vocês que cada aluno precisa responder para poder validar as presenças, né, no AVA. Então, é preciso se identificar ali no formulário. Mas tem algumas respostas que vocês terão que dar ali no questionário do AVA, exemplo nas dificuldades, que poderão ser dificuldades que tenham relação com alguma subjetividade que vocês queiram anonimizar de alguma maneira, né? Professor, eu vou ter que falar de algum conflito que eu tive com o meu orientador ali naquela situação. Bom, eu não vou me reportar ao orientador com esses dados e essas informações, certo? Então, isso fica resguardado ali. Eu só preciso do nome de vocês ali para poder identificar quem respondeu ou não respondeu, mas eu não vou expor nenhuma resposta diretamente para o orientador. Eu vou tentar dialogar com cada um dos alunos para tentar encontrar uma solução, né? E aí, se essa solução for uma conversa com o orientador, aí sim eu posso intermediar ou pedir o auxílio do Yuri para isso. Mas essa não é a intenção, né? Que vocês identifiquem problemas e pessoas para que eu possa
entregar essas pessoas, de jeito algum, tá, gente? Então, só para esclarecer, porque vocês sintam à vontade também para expor no campo das dificuldades que está lá dentro do questionário, aquilo que de fato está preocupando vocês, inclusive isso que eu mencionei agora, tá bom? Bom, em relação ao referencial teórico, construção de texto e sistematização de ideias, né, para escrita de um texto. A primeira coisa que é bem importante, né, a gente vem falando aí nas últimas aulas, é da necessidade da gente construir a busca de fontes confiáveis, né? Então, já passei para vocês uma série de possibilidades, né? Bases de dados, o portal de periódicos da CAPES, tem a biblioteca virtual da IMED, tem a questão de acesso a livros, que alguns de vocês, inclusive, vieram me perguntar por onde poderiam acessar livros PDF, né? Tem um site que eu vou digitar aqui no chat. Vocês vão ter que procurar no Google sempre dessa forma aqui, ó, entre aspas, tá? Porque ele muda o domínio seguidamente, porque como ele é um site que orienta para download, digamos assim, ilícito, né? Costumeiramente ele altera o domínio, ele fica alterando, né? Não fica sempre o mesmo domínio, não é um .com.br sempre, não é um .org.br sempre, ele sempre dá uma alternada nos domínios. Mas é um site que costuma ter muitos PDFs, tá? Nem sempre terão todos os PDFs, mas costuma ter bastante PDF de livros que daqui a pouco vocês teriam que comprar ou teriam que consultar em biblioteca e nesse momento vocês não conseguirão. Uma outra dica é que a editora Springer, que é uma editora famosa estrangeira, que tem obras em inglês, para quem eventualmente tem conhecimento da língua estrangeira e queira utilizar, a Springer liberou uma quantidade bastante significativa de livros em inglês para download gratuito agora em decorrência do coronavírus. Se alguém tiver interesse, eu tenho até o link do catálogo da Springer e o link da editora para poder baixar esse livro em PDF para leitura nesse período. Então, também não são todos os livros da editora, mas são vários títulos de vários assuntos, vários temas que estão disponíveis. Aí é só me mandar um oi ali no WhatsApp que eu mando esse link da Springer para vocês poderem consultar. Tem algumas editoras de revista científica, principalmente as estrangeiras, que cobram para acessar artigos científicos em algumas revistas. Não é o caso das brasileiras. Boa parte das revistas brasileiras, se não todas, são artigos gratuitos, né, de acesso gratuito. Mas alguns artigos estrangeiros são pagos, né, e não são baratos, né, 30 euros, 40 euros, 60 euros por artigo, muitas vezes. E existe um site também que é possível encontrar esses artigos de forma não convencional, digamos assim, ou não ortodoxa. Eu vou digitar aqui também no chat. Também tem que procurar no Google dessa forma, porque ele sempre também está alterando o seu domínio por conta dessa não convencionalidade para fornecer os conteúdos, tá bom? Então, tem múltiplas possibilidades de encontrar conteúdos, encontrar fontes, né, com fontes confiáveis, fontes científicas, independentemente da origem lícita ou ilícita dessas fontes, certo? Mas o fato é que há a possibilidade de vocês encontrarem essas ideias. Vai chegar um determinado momento em que vocês ficarão confusos sobre qual material utilizar. Tem um momento do projeto e um momento do TCC que vocês estão com dificuldades de encontrar material. Depois que vocês engrenam na pesquisa e começam a encontrar material, vocês começam a ter uma certa dificuldade em escolher, em eleger qual material incluir no trabalho. Então, a ideia que eu dou para vocês é utilizar um mecanismo de sistematização dessas ideias do trabalho, que não seja no próprio arquivo do trabalho. Vocês têm um sistema paralelo de controle dessas ideias. Eu sempre gostei muito de fazer anotações manuscritas. Hoje eu utilizo muito o iPad. Para quem eventualmente utiliza essa ferramenta, depois eu tenho algumas sugestões, dicas, enfim. Eu tenho o iPad da geração 6 que utiliza a Apple Pencil, que é a caneta, então eu consigo fazer muitas anotações sem usar papel. Eu já uso faz 1 ano e meio essa ferramenta e ela é bastante útil para mim
porque eu consigo levar para todos os lugares, não preciso ficar dependendo de uma ferramenta de papel o tempo inteiro. Mas eu já usei muito caderno, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui o que eu fazia, né, quando eu usava muito o caderno. Eu vou interromper aqui o que eu estou explicando, porque tem duas dúvidas para responder. Tem a Natália, que está com a mão levantada para fazer uma pergunta, e tem uma dúvida da Letícia. Vou responder primeiro a dúvida da Letícia, tá? Sobre os livros em inglês, a citação deve ser feita em inglês ou deve ser feita a tradução? Se a citação for direta, é recomendável que se faça a citação do original, seja em inglês, copia o inglês para o texto corrido do trabalho, e aí em nota de rodapé se faz a tradução daquela citação, e aí se for uma tradução feita por um tradutor, você coloca quem é o tradutor, né? Vai referenciar ele como se fosse um autor. Se for você mesma que estiver traduzindo livremente aquela citação, né, no finalzinho dela vai colocar lá tradução livre pela autora, né? Então essa é assim que se coloca. Tem gente que diz que nem precisaria ter essa tradução na nota de rodapé, mas assim, conhecendo a realidade da maior parte dos professores da área do direito no campo da língua inglesa, por exemplo, muitos não leem língua inglesa, não tem um domínio de fluência em língua inglesa. Então, é legal fazer uma nota de rodapé com a tradução para facilitar a leitura do trabalho, se caso fizer a citação em inglês, tá, Leite? Então, essa é a recomendação. Nath, quer fazer a pergunta? Acho que não. Beleza. Então, o que eu ia comentar com vocês é o seguinte, em termos de estruturação das ideias. Quando eu usava caderno, né, eu uso, na verdade, o mesmo sistema de estruturação das ideias dentro do iPad que eu uso no caderno. Né? A única questão é que eu mudei o meio de anotações para facilitar a vida e ter num único lugar e sempre carregar comigo. Né? Então, dá um exemplo aqui do caderno que eu tenho, para vocês só darem uma olhada e não reparem minha caligrafia, que não é das melhores. Mas isso aqui são anotações da minha tese de doutorado ainda, tá? Esse é um caderno que eu usei, é um caderno que eu comprei só para isso. Comprei quando eu cheguei na Espanha, lá em 2014, quando fui morar lá, só para fazer anotações da minha tese de doutorado. Então, aqui eu coloco todos os títulos do meu terceiro capítulo e começo a rabiscar. Começo a escrever quais são os conceitos, quais são os autores, as obras, o que eu tenho que subdividir. Começo a fazer, enfim, todas as anotações necessárias para poder fazer a escrita desse capítulo no formato como eu gostaria, né? Pensando em atingir os objetivos que eu pensei e tudo aquilo que está dentro do meu projeto. Então, pensar de forma escrita pode ajudar muito. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao fazer as leituras que vocês devem estar fazendo agora, já pensando num tema específico, já tendo feito, a maioria de vocês já fez um bom recorte do tema, já conseguiu fazer uma delimitação, já conseguiu desenvolver um programa de pesquisa bem definido, já conversou isso com o orientador, já bateu o martelo, pelo menos, nesse problema e nesse tema delimitado com o orientador. Então, as leituras começam a ser direcionadas, elas começam a ter uma perspectiva de foco muito maior a partir de agora. Então, nesse momento que vocês começam a fazer essa leitura mais focada, é muito importante ter um modo de estruturação das ideias em uma ferramenta de anotações, né? Ou seja, um iPad, seja um arquivo do Word, ou seja, um caderno, né? Você tem que ter um mecanismo de estruturação das ideias, porque em algum momento essa leitura ela precisa ser utilizada, né? Professor, eu preciso começar a citar esses autores em algum momento. Sim, vai começar a citar esses autores no trabalho, certo? Perfeito. Mas para você saber exatamente onde citar e o que citar, você tem que ter algumas ideias organizadas. Existe também um recurso que é recomendado do ponto de vista metodológico, e tem até recomendações de livros de metodologia, que é a organização de fichas de leitura, ou fichamentos de leitura.
Então, é possível organizar em arquivos de Word pequenos resumos ou pequenas transcrições de trechos dessas leituras para facilitar a vida depois. Quando a gente está fazendo mestrado e doutorado, boa parte das disciplinas demandam que os alunos façam fichamentos das leituras feitas nas disciplinas e que esses fichamentos sejam sempre pensando no tema da dissertação, no tema da tese. Então, se a gente estivesse pensando assim que o curso de Direito fosse voltado lá no final para um trabalho escrito e não para passar na OAB, por exemplo, ou para passar num concurso público, né, que a gente tivesse lá no final, né, como resultado de interesse nosso, um trabalho acadêmico, nós certamente teríamos um conjunto de disciplinas que ia estar formando vocês para escrever um trabalho final, né, e não para passar em um concurso ou para atuar de uma forma mais pragmática e prática na vida forense, como a gente tem na área do direito. Então, o que ocorre? As disciplinas que a gente tem, elas não dão totalmente essa formação para a gente poder escrever, poder fazer leituras críticas para poder sentar e escrever um trabalho científico. E por isso, talvez, a maioria de vocês ter sentido grande dificuldade em começar a escrever o trabalho, escrever, sistematizar um texto que não seja no formato de petição. Muitas vezes o que acontece é que vocês estão, de certa forma, viciados no texto petição, né? No texto manifestação, texto recurso, por conta dos estágios que vocês têm experiência, e ao sentar para escrever um texto acadêmico tem muita dificuldade em dar uma linguagem acadêmica para esse texto, sem estar defendendo um argumento que não seja científico, né? Então, é muito importante ter essa estruturação das ideias para construir esses argumentos com os embasamentos científicos que vocês vão estar encontrando nas leituras que vocês vão estar desenvolvendo. Então, dá para fazer o fichamento? Dá para fazer. Vocês podem até utilizar o Mendeley para isso. Começar já a selecionar trechos dos textos que vocês podem utilizar. Se vocês não estão utilizando o Mendeley e vocês estão lendo PDFs, comecem a sublinhar, destacar trechos, comecem a colar aqueles post-its que os leitores de PDF disponibilizam e já comecem a anotar situações, né, lembretes nesses post-its para vocês lembrarem depois onde utilizar isso. E no caderno de vocês, nesse arquivo de Word ou no iPad, enfim, no recurso que vocês estiverem utilizando para fazer a estruturação das ideias, comecem a anotar que leitura vocês fizeram e onde ela se encaixa em qual capítulo. E comecem a anotar o nome do autor, a página, né, do livro, do artigo, enfim, que vocês estão lendo, para começar a organizar essa estruturação lógica. Porque vocês vão começar a pensar um passo por vez, né? Agora a gente está pensando o trabalho como um todo, né? Estamos pensando nessa estruturação mais global, mas no momento que vocês vão escrever, vocês têm que começar a estruturar um passo por vez. Então, eu vou começar a pensar o primeiro capítulo, perfeito. O primeiro capítulo eu tenho lá um subtítulo. Primeiro esse subtítulo que eu tenho que pensar. O que eu vou referenciar aqui dentro? O que eu vou comentar aqui dentro? Como é que eu vou fazer uma introdução sobre esse tema aqui? Então, é preferível esboçar um esquema rascunho mesmo, à mão, muitas vezes, né? Estruturando logicamente essa ideia sobre o que vai constar naquele item, naquele elemento, naquele subtítulo do trabalho, do artigo. Para aí, então, começar a escrever. Muitas vezes, se atracar e escrever de cara vai fazer com que vocês tragam muitas coisas com as palavras de vocês, sem embasamento teórico, e grande dificuldade em encaixar esse embasamento teórico depois. Por isso que é muito bom fazer muita leitura, estruturar isso antes e depois começar a encaixar essas peças do quebra-cabeça ao longo do texto que vocês vão construindo. Isso é muito importante, tá? Então, a Júlia aqui está comentando, né, que já está rascunhando a mão primeiro, isso é muito bom. Não é necessariamente escrever o texto à mão, mas pode funcionar. Vou mostrar para vocês outra coisa aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, que isso vai acontecer muito com vocês no TCC2, que é ter o retorno do orientador. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Está escrito aqui, ó, GAPS, Análise Salete. Salete foi minha orientadora, professora aqui do mestrado e da graduação, professora Salete Uruboff, minha orientadora no doutorado na parte do Brasil
e eu mandava meu material para ela e voltava tudo rabiscado. Toda semana que eu mandava para ela, voltava tudo rabiscado, cheio de coisa. Parecia que eu sempre estava errado, né? Mas não era que eu estava errado, é que eu precisava sempre melhorar algumas coisas. E eu sabia disso. Então, esse é um processo de não levar pelo pessoal, né, a crítica que a gente recebe do trabalho que a gente está submetendo à análise de alguém. E por isso que é tão difícil a gente ir para a banca, né? Porque a gente vai com medo, sabendo que alguém vai estar nos julgando de alguma maneira, nos avaliando. E é muito difícil a gente estar sendo julgado e avaliado muitas vezes. Então, só essas anotações aqui, ó, desta outra página aqui, deixa eu ver se tem mais uma. Tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma aqui e mais essa última aqui. São 5 páginas de anotação, portanto, é de uma correção dela. São anotações de uma correção. Então, o que eu fiz aqui? Eu li todas as correções do trabalho que ela ponderou e comentou no meu arquivo. Anotei à mão todos os comentários que ela fez e já fui fazendo algumas observações. Depois eu fui marcando em caneta vermelha aqui o que eu tinha corrigido, o que eu não tinha corrigido e por que eu não tinha corrigido, para me defender com ela, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que saber se defender. Esses dias eu comentei com alguém de vocês que veio conversar comigo no WhatsApp que o orientador estava um pouco difícil discutir com o orientador a abordagem de um determinado tema de pesquisa, porque o orientador estava meio resistente a aceitar aquela abordagem que a pessoa que me procurou estava querendo. Aí eu perguntei para a pessoa, mas esse tema não é o tema do teu coração, não é o que tu quer? A pessoa disse, sim, eu adoro esse tema, eu amo esse tema, eu quero muito fazer sobre esse tema, desse jeito aqui. Então defenda o tema, né? Defenda o tema do teu coração. É assim que tem que funcionar. Então essa é uma experiência que a gente precisa ter de se expor também em relação ao tema que a gente escolhe. Então, em muitas situações aqui das correções que a minha orientadora me passava, eu discordava dela e eu tinha que justificar por que eu discordava para que ela concordasse com a minha discordância. Né? Eu tinha que convencer ela que eu estava certo, porque do contrário eu estava errado. Né? Então, até pela experiência que ela tinha, pelo respeito que eu tinha por ela também e tudo mais, eu precisava mostrar que eu tinha elementos para me defender depois, porque ela estava me defendendo no momento que ela discordava daquilo que eu tinha escrito, para poder chegar numa banca e poder ter uma defesa razoável daquilo que eu estava escrevendo. Então eu precisava, no mínimo, convencer minha orientadora primeiro, antes de tentar convencer outras pessoas numa banca. Então, é importante que nas devolutivas nas devolutivas de orientação, vocês anotem aquilo que o orientador está dizendo. Nas evolutivas escritas, vocês tentem compreender aquilo que veio por escrito e aquilo que não foi compreendido, vocês esclareçam para poder entender e façam as alterações. E na orientação seguinte, repassem isso com o orientador para que vocês não precisem ficar voltando o tempo inteiro. Né? Por isso que é importante a gente aproveitar bem os momentos de orientação para isso, né? De poder organizar, reorganizar e poder dar sequência na progressão do trabalho e não ter que ficar voltando, né? Então, por isso que o orientador vai cobrar de vocês a progressão do trabalho, né? Que vocês progridam com o que vocês estão fazendo, mas vocês também têm que cobrar do orientador retornos para que vocês possam progredir adequadamente com os trabalhos de vocês. Então, a estruturação das ideias, a estruturação daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês precisam organizar em termos de leitura, em termos de retorno e tudo mais, é muito importante. Vocês precisam ter uma vida organizada em relação ao TCC. O professor me bateu um pavor agora porque eu não estou organizado. Até agora não me organizei, mandei o projeto lá dia 20 com o que deu. Teve algumas pessoas que, de fato, não conseguiram fazer o projeto, não saíram do chão até o dia 20, mandaram justificativas. Não tem problema, eu comentei com vocês que não haveria problema de justificar, né? Era importante ter essa dimensão de quem estava mais atrasado ou não e por quê. Nenhum problema quanto a isso, mas a questão toda em algum momento é necessário encontrar uma sistemática de organização das leituras e da escrita. Porque vocês terão, em média, 8 orientações por semestre com seus orientadores. Que serão momentos que muitas vezes serão momentos rápidos, não serão momentos demorados, né? Que vocês poderão conversar uma tarde toda com o orientador sobre o tema. A maior parte das vezes, na elaboração dos conteúdos, na organização desses conteúdos, serão momentos de solidão de vocês, né? Em organizar isso.
Então, é muito importante que vocês estejam organizados para poder ter disciplina, para poder ter foco, poder aproveitar e otimizar o tempo, né? Às vezes o tempo escasso, muitas vezes por conta de uma série de outras atividades, seja na atividade doméstica, na organização, porque já tem família, seja por conta do trabalho, nesses regimes de home office que estão demandando até mais do que o normal. Então, é muito importante ter essa organização para poder ter uma evolução saudável do trabalho no tempo em que ele precisa evoluir. Então, como eu disse na semana passada, não precisa bater um pavor na escrita do trabalho, mas tem que ter uma mínima organização para que o trabalho possa ir avançando pouco a pouco, conforme o andar da carruagem aí em relação ao TCC. Dúvida da Tiffany. Tem algum problema um capítulo ficar com páginas a mais que o outro no referencial teórico? Não, não tem problema. Até tanto no referencial teórico, Tiffany e colegas, quanto no próprio artigo do TCC, pode existir uma certa desproporcionalidade do tamanho dos capítulos, tá? Desses itens que a gente vai fazer constar. Por quê? Muitas vezes a gente vai adotar um critério, né, dentro do método hipotético dedutivo, por exemplo, que a gente deixa o melhor para o final, do último capítulo, o seu capítulo que tem mais volume, né? Então, vamos imaginar um artigo que vai ter lá suas 25 páginas, num artigo que tem um método hipotético dedutivo, que acaba deixando o tema central mais para o final. Esse último capítulo, ele acaba tendo quase que 40% do tamanho do artigo total, né? Então, ele acaba tendo uma proporção um pouco maior. Então, não é problema ter uma numeração de páginas desproporcional, né? Não precisa, eu vou escrever um artigo de 30 páginas, vou fazer 10, 10 e 10. Vou fazer 25 páginas, vou tentar fazer um número mais próximo possível para que fique um número igual. Não tem problema quanto a isso, tá? Vou escrever 3 capítulos de 7 páginas, cada um para dar 21 páginas. Não tem estresse. Tem que ver a maneira de esgotar o tema de uma forma tranquila, né? Isso que tem que tentar fazer da melhor forma possível na escrita do artigo. Então, se o artigo for adotar o método hipotético dedutivo, como a maioria acaba optando, então o último capítulo fica mais volumoso. Se a ideia é usar o método indutivo, ou seja, trazer uma perspectiva de narrativa do caso, narrativa do tema central já para o começo, né, a partir de algum levantamento de dados, alguma informação específica lá para o começo, este primeiro capítulo ele já vai ser bastante grande em relação aos demais. Então, a gente vai ter uma proporcionalidade de número de páginas maior no artigo desse perfil. Então, depende muito. Então, não tem um número certo e um número ideal. Assim como também muitos colegas até colocaram dúvidas nos seus projetos, e eu ressalto aqui, de novo, né, eu comentei isso na última aula e vou comentar hoje, na questão de número de parágrafos e número de páginas do projeto. Então, não há uma regra quanto ao número de páginas e número de parágrafos, né, dos temas. O que a gente costuma trabalhar, né, em média, 12 a 15 páginas, um bom projeto para essa fase, e um referencial teórico em torno de 7, 8 páginas, né, para o projeto ficar um bom referencial teórico. Então, os outros elementos, né, de projeto, se a gente tiver ali 7, 8 páginas de referencial teórico, vai acabar ficando ali em torno de umas 12 páginas no máximo, né, de projeto, em média. Por isso que é muito importante a gente ter esses elementos de tema, delimitação, problema, objetivos muito bem definidos agora, porque vocês vão conseguir construir melhor o referencial e vai estar muito mais focado, muito mais especificado. Professor, Sim. Só uma dúvida bobinha, mas só para ficar bem claro para mim. Os capítulos esses são dentro do referencial teórico? O referencial teórico, ele pode não estar dividido em capítulos, como pode estar dividido em capítulos, tá? A Tiffany fez a pergunta que dentro do referencial do projeto, ela tendo capítulos, né? Poderiam esses capítulos ter mais ou menos páginas, né? Nessas subdivisões serem maiores ou menores. E não tem problema. Assim como não tem problema, né, essa numeração de páginas ser diferente no próprio artigo. Então, se vocês optarem em fazer um referencial teórico sem subdivisões, ou seja, referencial teórico e texto corrido, não tem problema, tá? Não há nenhuma regra que diga
que vocês tenham que fazer subdivisões, como se fossem capítulos dentro do referencial teórico. Pode ser corrido ou dividido, tá? Beleza. Não, ficou claro agora. Beleza. Mais alguma dúvida nesse sentido aí, pessoal? Quem é que está penando com o referencial teórico? É que está apanhando para valer e não está conseguindo sair do chão? Eu, professor. Eu não estou conseguindo sair do chão. Eu ainda estou lendo. Carol está lendo, Júlia está penando, quem mais? Camila está kkkk. Eu já li, professor, vários artigos que a minha orientadora enviou, mas eu sinto que eles não são suficientes para eu iniciar a escrita, sabe? Eu sinto que está faltando informação para eu conseguir iniciar. Carol, tu tá achando que esses artigos eles estão faltando informação porque eles estão muito genéricos em relação ao tema? Sim, estão muito genéricos. Entendi. Tu não encontrou ainda o tema central, assim, para tu conseguir. Eu até coloquei no formulário isso, eu especifiquei mais certinho qual que era a minha dúvida, mas eu também tenho dificuldade em encontrar material mais recente sobre o tema. Tá, e eu já vou vou te antecipar um pouco do feedback do teu projeto, tá? É que eu tava lembrando agora. Eu achei que o teu eficácia dos processos judiciais dos idosos, né? A judicialização do direito à saúde no município de Passo Fundo em relação à pessoa idosa. Isso, tá. Então, olha só. O que eu acho, tá? O teu caso, tá? No teu caso, tu usou um conceito que é eficácia, né? Eficácia da judicialização, tipo... E aí tem um problema nisso tudo, que é tu ficar com um conceito que é muito amplo. O que é eficácia nesse caso? Tá? E aí a minha pergunta é, enquanto banca, tá? Se a gente estivesse fazendo bancas de qualificação na graduação, como a gente faz no mestrado, a gente ia estar pensando assim, vamos melhorar o projeto para poder fazer o trabalho depois, né? Então, fazer uma simulação de banca de qualificação contigo agora. O que tu quer significar por eficácia no teu projeto? O que é eficácia para ti no teu caso aí do que tu quer pesquisar? Seria mais no caso se o direito está sendo efetivado ou não. Se as pessoas que estão buscando o judiciário, elas estão conseguindo efetivamente esse direito, né, que seria mais no caso relacionado aos medicamentos, ou se elas não estão conseguindo, se está sendo indeferido, enfim. Então significa dizer o seguinte, em outras palavras, que eficácia para ti é igual a procedência ou deferimentos de ações de medicamentos de pessoas idosas no judiciário de Passo Fundo. É isso? Seria isso. Beleza. Não tinha feito essa análise, né? Nem eu, nem minha orientadora, mas pensando seria isso. Tá. Porque olha só, eu acho que é isso que tu tem que dizer no teu projeto, tá? Eu acho que tu tem que ter isso no teu tema, no teu problema, nos teus objetivos, enfim, em tudo tu tem que dizer isso, tá? Por quê? Porque a tua pergunta, que eu também tô com ela lembrando agora, ela é assim, tipo, qual é a eficácia? Mas vou medir a eficácia como, né? Então, digamos que tu vai ter acesso aos processos judiciais, ou um número X de processos judiciais do ano de 2019. Vou pegar todos os processos de 2019 e vou analisar o que foi pedido e quais tiveram deferimento por tutela de urgência e quais tiveram procedência em 2019, para fazer uma análise disso tudo. Né? Ou quais nem tiveram movimentação porque está um caos e ninguém consegue responder os processos. Sim. Né? Então, isso tudo só é possível mensurar se tu disser qual é o teu parâmetro do que é eficácia. E o teu parâmetro de eficácia é processos que tenham tido deferimento de tutela de urgência ou procedência do pedido feito na inicial. Isso para ti é eficácia, entendeu? Sim. E, professor, uma outra dúvida, pode ser bem idiota, mas é que como eu não tenho tanto acesso a processos, né? Não manuseio tanto, eu não sei como eu vou fazer isso. Mas eu coloquei que eu vou fazer essa pesquisa em processos eletrônicos.
como que eu vou fazer essa pesquisa? Tipo, onde que eu vou encontrar esses processos para eu conseguir, tipo, em que campo eu vou... Não sei que filtro eu vou usar, sabe? Para encontrar esses processos. Tu vai conseguir encontrar só em consultas públicas por jurisprudência, na verdade, né? Então, tu vai ter que pegar processos do TJ, né? Que daí tu vai ter que filtrar. Tem câmaras do Tribunal de Justiça que só julgam esse tipo de processo. Tá. Entendeu? Então, aí você já não consegue fazer análise de passo fundo, porque a análise de passo fundo, para você pesquisar os processos, você não conseguia... Você teria que ter necessariamente um acesso específico a esses processos, tipo, pedir por ofício ao cartório, às varas, para passar para ti uma listagem de processos para você conseguir ter acesso. E mesmo assim, né, nem todo processo eletrônico consegue ter acesso a todos os autos, né, para ver lá, inicial, o que pediu e o que teve de resultado, né? O eletrônico é recente, né, professor? Então não vai ter muita coisa. É muita coisa com resultado, né, de fato. Isso. E se tu for para jurisprudência, pelo menos tu vai ter assim acesso à sentença, que vai pelo menos dizer o que foi pedido na inicial, vai dizer se a sentença foi procedente ou não e o que o tribunal reconheceu, se foi pela manutenção ou pela reversão, né? Então pode ser que aí tu consiga analisar melhor. Mas aí tu precisa dizer que o teu parâmetro de eficácia, nesse caso, é procedência das ações, procedência dos resultados, né? E aí, por isso que eu tô te dizendo assim, ó, isso, né, essa especificidade que a gente está comentando aqui no teu exemplo, ela vai te ajudar a pesquisar os assuntos, entende? Porque provavelmente você estava pesquisando o quê? Eficácia, judicialização da saúde. E foi os materiais também que eu recebi, então eu tô bem perdidona, assim, sabe? Isso, então assim, tudo que vem assim, judicialização da saúde, pô, vem de tudo, né? Tratamento experimental, uso do canabidiol, vem de tudo, né? E judicialização, mesma coisa, eficácia da saúde... É muito, muito amplo. Muito amplo. Então, assim, quanto mais específico você tiver, né, dentro do campo de pesquisa do objeto, né, ou seja, do teu tema delimitado, do teu problema de pesquisa, melhor vai ser para tu encontrar materiais e se sentir mais confortável para escrever, porque aí você vai estar lendo coisas que têm, de fato, relação com aquilo que tu quer. Sim, e realmente eu tô me sentindo bem segura porque eu não tive muita cobrança, na verdade, nesse sentido, e não tive teu feedback ainda, sabe? Então eu tô meio desnorteada, assim, pra onde que eu vou. Não, beleza. Eu me lembrei agora do teu caso, tu comentou isso, daí eu lembrei do teu projeto porque eu fiz esse feedback. O teu projeto é bem estruturado, sabe, em vários sentidos, mas eu fiquei com essa dúvida, mas qual é a dimensão de eficácia? E sabe que eu não fiz essa leitura, eu não pensei nessa eficácia, entende? Não tinha feito esse... Eu até tenho uma dissertação de mestrado, agora estava lembrando. Depois me manda um oi ali no WhatsApp, que eu vou te mandar a dissertação que eu li, que é de uma menina lá de Porto Alegre, na Uniriter. Eu fui banca dela. Ela era formada em Direito e ela era médica também. E ela escreveu sobre judicialização da saúde. E eu fiz a qualificação dela, depois fiz a banca final. Ficou bem bom o trabalho dela. Eu eu te mando lá, então. Me manda um oi ali, lembrando que eu te mando o trabalho. Ela já deve ter publicado em livro, talvez, ou deve ter artigos, pelo menos, né, dela. E como ela tinha essa formação na área da saúde, então ela trouxe algumas fontes bem interessantes para tratar do tema da judicialização de medicamentos, especificamente, né? Que foi o que ela acabou tratando. Tá bom. Obrigada, professor. Imagina. Deixa eu ver o que mais aqui, então. A maioria está lendo. Professor. Quem fala? A Júlia. Júlia Colucci, diga lá. Quando que o senhor vai dar o feedback para nós dos nossos projetos? Olha, eu finalizando entre amanhã e quarta-feira, eu já vou começar a mandar para vocês os PDFs daí, com as minhas anotações. Tá. E aí, se vocês ficarem com dúvidas das anotações que eu fiz, vocês vão mandando mensagem no WhatsApp e a gente vai conversando por áudio daí, tá? Tá, beleza. Essa é a minha ideia. A minha ideia até no início era o seguinte, era mandar um áudio para vocês explicando minhas anotações. Mas daí seriam 50 áudios, eu vou demorar muito para mandar para vocês. Então eu vou mandar os arquivos, porque eu já estou anotando, né, fazendo as correções.
E aí eu vou mandar o arquivo. Daí, se vocês ficarem com dúvidas, tipo, professor, eu não entendi, me ajuda com isso aqui, vocês me mandam um oi e a gente vai conversando. Daí, durante a semana, a gente vai, fora da aula, né? A gente vai conversando e eu vou ajudando vocês, como tenho conversado com montes de vocês aí. Montes de vocês é horrível. Para ir ajudando sobre essas observações que eu fui fazendo dos projetos, tá? Eu lembrei da Carol, agora por acaso, que eu estava na cabeça, foi um que me chamou a atenção, assim, que estava bem estruturado, mas estava um pouco aberto, assim, em termos de falta de objeto específico para pesquisar, de um termo que é muito falado, né, que é eficácia ou eficiência, eficácia e eficiência do judiciário, né? Eficiência mais voltado à questão da celeridade dos processos, né, e eficácia da garantia dos direitos. E aí tem vários autores que são até contrários em falar em eficácia, que seria da questão do produtivismo no direito e tal. Maev, eu saí do chão, mas tenho um monte de ideia na cabeça, não consigo colocar no papel. Isso é muito comum também, Maev, assim, até em função dessa questão que eu comentei da estruturação, né? Então, o caso, né, que a gente até deu uma conversada sobre isso, né? A Maev, inclusive, além de ter saído do chão, está usando o Mendeley, né, Maev, se não me engano. Então, estou usando recursos para poder... Ah, professor, eu coloquei também no formulário que eu tenho muita dificuldade de usar esse Mendeley. Eu fui tentar fazer uma citação com ele e ficou totalmente errado. Eu não sei o que eu fiz, eu não consegui usar ainda, mas eu vou seguir firme e forte para conseguir. Tá. Mas o que a gente pode fazer depois... escrevam ali no grupo quem é que está com dificuldades com o Mendeley e a gente pode... de repente fazer um passo a passo, de novo. Passo a passo novo. E aí me escrevam qual é a dificuldade em si. Tipo, o professor não conseguiu instalar, professor instalei, deu errado a formatação, não consegui importar, tem colegas que tiveram que formatar o computador e passou a dar certo. Então a gente vai separar o que é problema técnico do que é problema de não ter compreendido bem o funcionamento. Aí a gente faz mais uma rodadinha aí de explicações do Mendeley que eu acho que vale a pena para vocês engrenarem, porque quem tá usando e já engrenou tá sentindo que tá valendo a pena. Deixa eu ver o que mais aqui. A Edinara mandou para o capítulo orientador, ela tá tenso, negócio. A Júlia tá com dificuldade de encontrar coisas para ler, coisa específica para escrever, muito amplo. Vamos ver o que mais aqui. Maiev superdotado. Que achou, hein? Não, nem incomoda nada. Ih, gente, vocês não me incomodam nada. Então, basicamente é isso, sim, gente. Uma coisa que é bem importante, né, e que eu observei em vários projetos e fiz sugestões. Quanto maior o grau de especificidade que vocês tiverem do tema, do problema, do objeto de pesquisa em si, melhor vai ser para pesquisar os assuntos, né, nas bases, né, base de dados, no Google Acadêmico, lá no site do Comped, enfim, qualquer local, né, de pesquisa vai ficar muito mais fácil se tiver uma especificidade maior do tema nessa organização com os orientadores. Então, por isso que é importante a gente ir dialogando, né, vocês comigo aqui na disciplina, mas é bem importante a gente poder dar esse passo à frente, né? A partir do momento em que eu fizer essa devolutiva dos projetos para vocês, já conversarem com os orientadores, tentarem observar quem eu indiquei, né, a necessidade de ter maior especificidade, para já buscar essa especificidade para facilitar a pesquisa. Júlia, eu falei antes, tá? Mas vou comentar de novo aqui. Acredito que até o meio da semana eu já vou dar retorno para todo mundo. Já vou conseguir concluir as correções para os retornos. Vou mandar os PDFs para todo mundo, com as minhas anotações. E aí, quem ficar com dúvidas sobre o que eu anotei, sobre aquilo que eu indiquei como sugestão, já me manda um oi no WhatsApp e a gente vai seguir conversando no privado aí para poder ajudar de forma mais concreta. Se for necessário, a gente fazer uma conversa em conjunto, né? Eu, vocês e o orientador também não tem problema, a gente pode alinhar isso.
né, para poder chegar num denominador comum aí nos projetos, tá bom? Mas o que é importante é que este momento eu vejo assim que todos vocês estão preocupados com isso, e isso já é algo bastante relevante, né, para esse momento. Vocês estão entendendo a preocupação de ter um projeto bem estruturado, né? Já estão identificando as dificuldades que existem dentro do projeto para poder concretizar as ideias, para que vocês então consigam avançar no semestre seguinte com o artigo. Então isso é muito, muito importante. Vocês estão levando muito a sério, né? Então fico muito feliz enquanto professor de vocês nessa disciplina em perceber esse empenho, essa dedicação, essa atenção e preocupação da grande maioria da turma em poder organizar um projeto, né, de fato, bem organizado até o fim do semestre, poder ficar tranquilo na escrita do artigo, né? Então, isso é super importante para essa etapa, né, que vocês estejam manifestando e se preocupando em desenvolver um bom projeto, tá bom? Que mais, gente? Dúvidas? Professor, Diga. eu tenho uma dúvida. Uhum. Eu achei um artigo no Google Acadêmico do Comped, Tá. só que daí, digamos, ele deve ser umas 30 páginas, 40, só que daí, tipo, ali na página, no númerozinho, Uhum. tem o número 953, tipo, para fazer citação, assim, tipo, sei lá, achei meio estranho isso. Bem, boa pergunta, tá, Eduardo? Isso não vai acontecer só no Comped, isso também vai acontecer em algumas revistas científicas. Por que que isso acontece? Porque é como se fosse uma publicação de um livro só. Eles fazem, na verdade, a numeração dos trabalhos num arquivo único, para ter uma paginação só, porque o que acontece no caso do Comped ou das revistas? Existe um número único por volume, né? Então, eu faço lá um ISBN de um livro único e eu faço um ISSN de uma revista única, certo? De um volume único. Aí o que acontece? Para eu poder possibilitar o download só daquele capítulo, só daquele artigo individualmente, eu tenho que fazer essa fragmentação. E aí ele fica com a paginação da ordem que ele estava no volume único, tá? Então, por isso que aquele artigo lá que tem 40 páginas, 30 e poucas páginas, ele vai começar lá na 900 e pouca, porque na sequência do volume único, ele estava lá na página 900 e pouco. Então, quando você for citar, você vai citar aquela página 900 e pouco da citação do volume único, tá? E não do número de páginas que o editor do PDF, que o leitor de PDF está te mostrando, tá? Isso vai acontecer. Nesse caso ali, o artigo que eu peguei, ele é de 2010 do Comped, eu achei no Google Acadêmico, só que, digamos assim, se tu vai nas referências desse artigo, para o embasamento que ele usou, tu entra no site e dá erro. Eu não consigo ter, por acho que ele ser muito antigo, ele não acessa o site, eu não consigo achar ele no site do Comped, que no Comped acho que começa em 2015 as publicações. Entendi, tu não conseguiu acessar ele pelo Comped, tu encontra nos resultados do Google Acadêmico. Isso. Tá. Tu consegue me mandar o link para eu dar uma olhada? Eu consigo mandar o artigo, sim. Tá. Ou tu não quer me mandar o link dele que tu consegue acessar aqui no chat, daí eu consigo acessar e já mostro pra turma de repente o erro que tá dando? Tá, vou tentar aqui. Deixa eu achar aqui. Eu vode ter que achar aqui, professor. Eu posso te mandar quando eu achar aqui? Não tem problema, me manda no WhatsApp e eu dou uma olhada para ver o que pode estar acontecendo e como é que tu pode organizar a referência dele, né, no caso, naquela parte lá do disponível em, né, que tem que colocar o site certinho, te ajuda nisso aí. Tá, eu vou tentar achar aqui. Mas essa questão da paginação vai acontecer, tá, gente? Vocês pegarem artigo de revista, pegarem capítulos de livros, vai acontecer, é muito comum isso acontecer, tá? Porque boa parte das editoras fragmentam em capítulos, porque daí não teria tanto sentido, né? Vou baixar 1.500 páginas
para ficar folheando e achar aquele artigo que eu preciso. Não, já baixa só aquele que eu preciso e deu para bola, né? Então, por isso que acaba ficando paginado dessa forma. O que mais, gente? Todos os blocos dos empacados, então, só fazendo leituras, pouco escrita, muita leitura, pouca escrita por enquanto, né? Professor, ali no referencial, no caso, a gente vai fazendo citações indiretas, vai falando por si próprio, como que eu... Claro, vou conversar com o orientador também amanhã, mas enfim, como que eu vou desenvolvendo isso? Certo. Não, boa pergunta, Giovanni. Na verdade, assim, as citações diretas, tem dois tipos de citação, né? Tem a citação direta Sim. e a citação indireta. Deixa eu pegar um artigo aqui para mostrar para vocês. E aí, só para vocês terem uma ideia aqui. A direta eu uso menos, não é? Ou não necessariamente? Direta é recomendável usar menos. Deixa eu achar um artigo aqui para mostrar para vocês. Vou pegar um aqui que eu achei. Se o PDF estivesse abrindo aqui. Então, aqui é um livro da área um artigo da área trabalhista aqui, por exemplo, tá? Então, um artigo que vai usar a citação indireta, ele vai ter esse texto corrido, né? Ele vai ter essa perspectiva de texto mais corrido. Um artigo que vai ter a citação direta, né? Vai ter esse tipo de citação aqui, ó, recuada, né? Uma citação que, nesse caso, o recuo não vai entre aspas e tudo mais. Então, essa é a lógica, né, que a gente vai adotar nesses casos. Então, o que vocês têm que ter em mente, né, na construção desses trabalhos é justamente a ideia de ter um texto coeso, ou seja,
ter a construção de uma argumentação lógica e aí a inclusão das citações, e não o contrário, né? Vocês não podem pensar assim, vou colocar todas as citações e depois construir o texto. Não. Você fez a leitura, estruturou onde é que você pode encaixar no teu rascunho ali, na tua estruturação do texto, e aí você começa a construir o texto. Você primeiro precisa introduzir, né? Qualquer capítulo, qualquer subcapítulo, você tem que fazer uma introdução. Essa introdução você já vai apresentar aquilo que vai ser escrito na sequência, já pensando em quais autores você vai fazer citação, seja indireta ou direta. Trazendo elementos e recursos de linguagem, né? Então, quando vai fazer os contrapontos, vai usar o entretanto, todavia, contudo, porém. No direito é muito engraçado, porque daí começam a utilizar até os recursos de petição, né? Quando quer falar, por exemplo, atualmente, contemporaneamente, daí lá pelas tantas não tem mais o que utilizar, pega e largam odiernamente, né? Que é português de Portugal, né? Odierno, né? Atual. Meu Deus do céu, quando chega no odierno ali, tu vê que o cara tá esgolepado, não aguenta mais escrever, né? Já tá usando recursos de linguagem que... nossa! Então, assim, vai utilizar esses recursos de linguagem, vai fazer essa argumentação no trabalho, e aí vai trazer as citações. A citação, ela nunca vem largada, né? Tipo, tu comenta um negócio e larga uma citação. Não. Tu traz, prepara a citação, o assunto, e aí diz, conforme corrobora, ou ao contrário disto, comenta, ou ao contrário disto, induz, ao contrário disto, refere, fulano quer, e aí vem a citação. Né? Então, você ou traz a citação para dar suporte a uma argumentação que você trouxe até ali, ou para contrariar aquilo que você disse. Então, é importante trazer as referências nesse sentido. Professor, eu posso trazer mais de uma citação uma atrás da outra? Pode, né? É possível, sim. O que não é legal é trazer citações diretas uma atrás da outra. Então, tipo, trouxe aquela citação grande com recuo ali, 3, 4, uma atrás da outra. Isso aí, a banca olha e vai dizer, esse cara quer encher linguiça para ganhar página aqui no trabalho. Certo, assim, tipo... e se a banca foi professor de vocês, então aí já conhece meio de longa data alguém aí, daí já fica complicada a coisa. Então, tipo, vocês têm que ter essa dimensão, assim, de tentar economizar nas citações diretas, recuadas, para usar o máximo possível da citação indireta. O que é a citação indireta? É a paráfrase, ou seja, escrever o que o autor falou com as tuas próprias palavras. Usar, então, a citação direta, ou seja, aquela que você copia literalmente o que o autor falou, na medida do necessário, ou seja, situações em que você pegou ali um trecho que o autor falou um negócio que você não tem como tirar de contexto, você não tem como usar as suas próprias palavras, você vai mudar muito o sentido daquilo que foi dito. Então, aí você copia aquilo que foi dito e aí faz a referência, né, da citação conforme determina a BNT. Então, é isso que basicamente tem que ter atenção e cuidado, né, nesses momentos. Beleza, professor. Obrigada. Professor, achei aqui. Manda aí, então. Só que nesse aqui, o que acontece? Eu botei no Google Acadêmico e fui ali, tipo, em citações ali, tipo, os trabalhos que foram usados como paradigma do artigo. Daí, eu entrei num desses e fui olhar como ele foi fazer referência no artigo dessa pessoa. Entendi. E aí, tipo, tava assim. A referência não está correta. Está quase correta, mas não está correta, tá? Tipo assim, tem as informações corretas para tu colocar nas normas da BNT, mas não tá correta assim essa forma. Mas tem as informações que tu precisa. Ok. Mas tu viu como o Google Acadêmico é legal, né? Vocês conseguem encontrar artigos que são muito citados por outras pessoas, isso dá uma credibilidade boa para aquilo que vocês vão encontrar. Se colocar aqui, por exemplo, quer ver? Deixa eu botar aqui no Google Acadêmico. Vou colocar aqui um autor muito conhecido da nossa...
da nossa doutrina jurídica. Amado por uns, odiado por outros. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Lênio Luiz Streck, tá? Por isso que eu brinco, né? Amado por uns, odiado por outros. O Lênio, tá? O Lênio teve os trabalhos dele citados, né? Todos eles 12.560 vezes, tá? E desde 2015 aqui 6.635 vezes. Ó, só em 2019 ele teve quase 1.000 citações aqui, ó. Nessa barrinha aqui dá para ver, ó, quase 1.000 citações. Em 2018 foram quase 1.500 citações dos trabalhos, dos artigos do Lênio, né? E aqui pega muitos livros, né? A Verdade e Consenso, Hermenêutica em Crise, né? Vários livros muito citados por autores que são consagrados na doutrina, né? Então, que é o caso do Lênio, que é para dar um exemplo de alguém que é professor aqui do Rio Grande do Sul, professor de programa de mestrado, foi meu professor no doutorado, foi orientador do Fausto, né? Que é nosso colega aí na IMED. Então, se você encontrar, é claro que vai encontrar um artigo do Lênio, você sabe que o Lênio é o Lênio, mas às vezes a gente não conhece por nome alguns doutrinadores ou alguns acadêmicos, alguns professores, e no Google Acadêmico a gente consegue identificar artigos que têm uma alta confiabilidade por terem sido citados muitas vezes em outros trabalhos, ou seja, porque outras pessoas confiaram muito naquele artigo, ou seja, a gente tem, de certa forma, o aval, né, de muitos outros artigos terem referido aquele artigo, mostrando que ele é confiável. Então, isso é bem interessante no uso do Google Acadêmico, porque ele dá esse dado, dá essa informação. E mais que isso, ele consegue indicar quais os artigos que citaram aquele artigo, ou seja, que é isso que o Eduardo fez. Então, você consegue encontrar uma rede de trabalhos, né, para poder identificar. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Alguém de vocês chegou a fazer conta no academia.edu, aquela rede social de trabalhos científicos? Não. Nath falou que fez. Franco fez. Leite também. Quem mais? Dinara, Kaone. Kaone não, Cauane, desculpe. Júlia, Camila, beleza. E vocês estão encontrando conteúdos lá também? Beleza, porque lá é um bom canal, inclusive para receber as notificações por e-mail, né, de artigos novos que são publicados, que têm relação com o tema, e vocês vão sendo notificados. Se vocês não ativaram as notificações ainda nas opções de configuração da rede social, eu sugiro que vocês ativem, né, para poder receber essas notificações e poder receber esses conteúdos. Seria bem bacana, né? Porque vocês também não precisam ficar o tempo inteiro lá olhando, né? Eu recebo muito. Professor, diga, Juliana. Eu fui dar uma pesquisada nas coisas para eu ler, né? Em artigos e tal. E o campo que eu tô escrevendo tem muita pouca coisa, assim, né? Então, tem trabalhos muito antigos, tipo 2006, 2007. Eu achei um TCC também de uma menina, acho que em São Paulo ou no Rio, não sei, de 2008. Foi a coisa mais recente que eu achei, assim, de artigo. E as outras coisas, elas não falam especificamente do meu trabalho, né? Do assunto. Então, o que eu tô indo é mesmo livros de pessoas que são referência nessa área. E um pouco eu tô lendo sobre algumas pessoas que escrevem sobre medicina mesmo. Tem problema eu citar isso no meu trabalho? Essas áreas médicas, dias? Isso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá? Porque eu não estou encontrando alguém do direito, entendeu? Que escreva isso. Eu estou encontrando médicos, algumas coisas assim, pessoas assim que escrevem sobre isso. Mas aí a minha dúvida é se eu poderia citar eles, eu li,
Mas agora não sei se eu posso citar, enfim. Não pode, não só pode, como deve, tá, Júlia, citar, fazer referência. O que normalmente se faz vamos pensar assim, o habeas corpus preventivo, né, na conclusão do trabalho depois e na apresentação do trabalho principalmente, indicar a escassez de bibliografia específica sobre algum aspecto do trabalho que foi tratado, e aí a necessidade de trazer bibliografia específica da sub-área, né, que nesse caso seria a medicina, no teu caso. Esse é um aspecto, depois que a gente for trabalhar mais para frente aqui no semestre, sobre a apresentação do TCC, a gente divide o tempo de apresentação dos 15 minutos do TCC de uma forma que, no final, sobre pelo menos uns 2 ou 3 minutos para a gente fazer um processo autocrítico do trabalho e dizer as dificuldades que a gente enfrentou na execução do trabalho. E boa parte das vezes, uma das dificuldades que os alunos enfrentam em temas que são assim meio fora da curva, né, digamos, que não são temas convencionais, de áreas convencionais, é a dificuldade em encontrar bibliografia ou justificar o uso de algumas bibliografias que não são da área do direito. Então, você vai ter espaço no trabalho para também justificar isso, se você acabar tendo que usar demais, né, essas referências. Então, não deixe de usar. Use, mas saiba se defender, né? Justificar no trabalho e depois justificar na apresentação, que daí vai dar tudo certo. O grande segredo, gente, é a gente ter condições de se defender naquilo que a gente está fazendo, tá? Esse é o grande segredo. Então, quanto mais a gente lê sobre o assunto, mais tranquilo fica para escrever, a gente consegue se defender escrevendo. Quanto mais a gente lê, a gente consegue debater com o orientador, convencendo ele de que aquele caminho é o melhor caminho, né? A gente consegue convencer. E depois, na banca, a mesma coisa, né? A banca vai vir com perguntas, vocês vão responder as perguntas. A banca vai fazer algum questionamento por que fez de um jeito, você vai responder por que não fez daquele, porque teve que fazer alguma opção. Então, tem que estar ciente disso. E só tem um jeito de chegar seguro nessas trocas aí, lendo muito, né? Estudando muito, fazendo o trabalho de fato com as duas mãos e a cabeça para que a coisa funcione bem. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta, pessoal? Fala, Alexandre. A questão do cronograma. Bom, tem aquele arquivo modelo, né, de cronograma. Em princípio, é só colar ele naquele campo. Se eventualmente o cronograma ficou muito longo, ou seja, ele ultrapassa aquele campo das margens, aí existe uma configuração do Word que você precisa encerrar a sessão para a página tombar, né? Você colocar ela em paisagem, ela está em retrato, você colocar em paisagem e não colocar todo o arquivo, colocar só aquela página. Então tem um segredinho para fazer aquilo ali numa configuração de Word. Mas só se espichou muito, né, o cronograma. O que na maioria dos casos não estava acontecendo, porque você pode abreviar os meses, né? Você não precisa colocar eles por extenso. Então você pode colocar lá em números, por exemplo, mês 1 a 12, né? Pode ser um recurso. Ou você pode colocar só a inicial do mês, né? Tipo J de janeiro, F de fevereiro e assim por diante. E diminui um pouco dos espaços. Tá? E é só colar o cronograma naquele campo ali do projeto. Certo, galera? Mais alguma coisa? Eu tô devendo resposta para algumas pessoas por WhatsApp. Foi um pouquinho corrido agora nesses últimos dias. Vou ver se respondo também até quarta-feira. Quem está pendente ali de resposta. Quem eu lembro de certeza que está sem resposta é a Elisa, que me mandou uns áudios, eu não consegui responder, mas essa semana eu já dou retorno, tá bem? Peço desculpas aí pela correria, se mais alguém me mandou mensagem, eu não dei retorno, mas
os projetos, então, eu faço devolutivo essa semana e vocês vão mandando mensagens, tá, gente? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, ficar em dúvida das observações que eu fiz, vocês me perguntem e eu vou respondendo conforme vai sendo possível. As gomas, as balas de goma não acabaram, elas não estão aqui agora comigo, mas elas não acabaram ainda. Minha esposa me assaltou, ela levou embora lá pro nosso quarto, pra gente consumir de madrugada enquanto a gente atende o Vicente, trocando fralda, para tentar se manter acordado, né? A gente está usando drogas agora, balas de goma para se manter acordado. Tivemos que comprar mais um pacote de balas agora para garantir a quarentena, né? Agora com todo esse fechamento de comércio e tudo mais, garantimos com mais balas de goma. Foi um fiasco, né? O rancho dessa semana vieram caixas de Kit Kat também, para deixar com vocês. Vai que fecha a loja de doces, né? Garantir. Vou deixar com vocês com vontade. A gente comprou caixa de Kit Kat, caixa de Prestígio, caixa de chocolate refeição, bala de goma, para sobrevivência, né? Kit de sobrevivência aí para a quarentena. Olha que diabetes é grupo de risco, hein? Diabetes é grupo de risco, né? A loja de doce é serviço essencial, bem lembrado, né? Na Páscoa é serviço essencial, né? Agora é Dia das Mães, mudou, né? Agora o serviço essencial é loja de pijama, essas coisas aradas aí, né? Então tá, galera. Agradeço muito a atenção de vocês, paciência, enfim, o bom humor, né? A gente dá risada juntos, né? Espero que vocês sigam bem, em segurança, tranquilos. Qualquer dúvida me chamem no WhatsApp e vamos nos encontrando aí na próxima semana, certo? Um abração, boa semana, até mais.